Graças te damos, Senhor, pela sua palavra. Graças te damos, Senhor, pelo Espírito Santo. O poderoso Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. E que está também sobre nós. Graças te dou, Senhor, porque tua palavra, em nosso coração e na nossa boca, ela é poderosa, Pai. Graças te dou, Senhor, pela igreja, corpo de Cristo na terra. Não existe nada maior, mais poderoso do que a igreja na terra. Graças te dou, Senhor, porque luz chegou aos nossos corações, revelação chegou aos nossos corações. Nós sabemos quem somos, quem temos e aquilo que podemos fazer em Cristo Jesus. E não importa quanta pressão o diabo venha levantar contra cada um de nós, nós ficaremos firmes no Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus é digna de confiança. Ouça isso, a palavra de Deus é digna de confiança. Você pode depositar a sua confiança na palavra. Eu vou dizer algo para você: os dons podem não operar, porque isso vai da vontade do Espírito Santo, mas a palavra sempre vai funcionar sobre a vida daqueles que creem. Então decida construir a sua vida sobre a palavra. Decida construir sua fé sobre a palavra. Decida construir suas experiências sobre a palavra. Deus colocou sua palavra acima de todas as coisas. Agora eu e você precisamos colocar a palavra em primeiro lugar na nossa vida. Você não vai chegar muito longe, você não vai ter muita vitória, você não vai conquistar se a palavra não estiver em primeiro lugar na tua vida. Estabeleça a palavra de Deus em primeiro lugar na tua vida. Dedique a sua força, dedique o seu esforço em colocar a palavra no teu coração, porque a Bíblia diz, o Senhor diz, Ele criou essa lei, esse princípio. Você precisa crer com o coração, falar com a sua boca, e tudo que você disser, tudo que você disser, tudo que você disser vai acontecer. Corações cheios da palavra. É forte. Leva tempo para você construir. Ouça isso. Leva tempo. Eu disse o quê? Leva tempo para você construir um fundamento forte no teu espírito. Eu amo um ambiente como esse, um ambiente de conferência. Nós estamos aqui com uma disposição diferente. Nós já viemos aqui sabendo que iríamos ter mais de uma mensagem. Nós já saímos de casa predispostos a um tempo demorado em comunhão e com a palavra. Meu irmão, eu creio no mover do Espírito. Eu creio nos dons, eu creio em tudo que tem acontecido aqui. E particularmente eu creio que isso deveria estar acontecendo muito mais nas nossas igrejas. Muito mais. Eu creio que nesses últimos dias da igreja na terra, Smith Wigglesworth profetizou isso em 1947. Que o último avivamento
seria um avivamento da junção do Espírito e da palavra. Há uma parte do corpo de Cristo que enfatizam a palavra, o ensino da palavra, o estudo da palavra. E logicamente, irmãos, nós precisamos da palavra. A palavra é fundamento. Deus colocou a palavra acima de todas as coisas. Nós não queremos construir um chamado e um ministério em cima dos dons. Os dons, eles pertencem à igreja. Eles precisam estar em manifestação no corpo de Cristo. Mas a palavra está acima dos dons. Diga comigo, a palavra está acima dos dons. Diga bem forte, primeiro a palavra. E depois os dons. Diga assim, as manifestações do Espírito seguem a palavra. Não anulam a palavra. Então leva tempo você edificar uma igreja, um povo, um grupo de pessoas firmes na palavra. A primeira vez que chegou para mim um livro de Kenneth Hagin, que é a maior influência sobre a minha vida, profeta Mateus Aguilar, pastor Edson Conceição, pastor Douglas, Shirla, pastor Scott Webb, que andou muito perto de Kenneth Hagin quando Kenneth Hagin estava vivo. A primeira vez que chegou um livro de Kenneth Hagin para mim, eu tinha 13 anos, 12 anos, em 1993, eu tinha 11 anos. Eu nasci num lar cristão, batista, tradicional. Fui ensinado desde pequeno as coisas de Deus. Aceitei Jesus com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, eu fui convencido pelo Espírito Santo que eu era um pecador e que eu precisava da salvação. Recebi a salvação. Aos 9 anos de idade, eu fui batizado nas águas. E eu dou graças a Deus pela minha herança batista. Eu fui embaixador do rei, fiz parte da escola bíblica dominical. Brinquei muito dentro de igreja, dormi muito dentro de igreja. Minha vida toda na igreja. Eu nasci e na outra semana eu já estava na igreja. Mas dentro de mim, eu cresci com um questionamento. Por que as coisas que eu leio na Bíblia não estão acontecendo nos meus dias? E depois de um tempo, eu não sei precisar a vocês exatamente quando isso aconteceu. Mas eu já morava aqui, se eu não me engano eu já estava casado. Mas o Espírito Santo me lembrou a minha infância. Eu fui um garoto assim muito tranquilo, eu brincava muito sozinho em casa. E eu lembrei que quando eu era criança, quando eu estava brincando, eu achava que aquilo era brincadeira. Eu falava um idioma que eu achava que só eu conseguia falar. Eu ficava horas falando aquele idioma, que para mim era uma brincadeira. E o Espírito Santo me disse, você já estava orando em línguas e você estava orando os planos futuros que eu tinha para a sua vida. Então, como eu não tinha nenhuma referência de alguém que pudesse sentar comigo, me ensinar sobre estas coisas que hoje são, vamos dizer assim, o fundamento daquilo que eu faço como ministro, como pastor. Eu não tinha ninguém para me mostrar, ninguém para me ensinar, eu não tinha uma escola da fé para estudar, eu não tinha acesso aos livros do irmão Hagin. Na igreja que eu fazia parte, isso não era ensinado, isso não era falado. Mas durante a minha vida, o Senhor marcou momentos da minha vida com o sobrenatural. Quando eu nasci, eu fui acometido por uma meningite, eu fiquei 40 dias em estado de coma, eu fiquei cego, eu fiquei surdo. E o médico disse para minha mãe que se eu sobrevivesse, eu teria sequela. Bom, eu sobrevivi.
E em função dessas situações, eu tive uma dificuldade no início para começar a caminhar. E o médico disse também para minha mãe que eu não caminharia. Sabe, mesmo não tendo a palavra da fé, meus pais, eles eram pessoas que acreditavam no poder de Deus. Mamãe conta para mim que ela não sabe explicar o que aconteceu, porque um dia eu estava no meu berço, no quarto, e ela e papai, minhas irmãs mais velhas, eu sou mais novo, estavam assim na cozinha, e que de repente, do nada, eu apareci andando na cozinha. Eu não sei, irmão, se eu saí sozinho daquele berço, ou se Deus mandou o anjo ali para me tirar, mas eu sei que eu comecei a andar naquele dia e estou andando até hoje. Aos 9 anos veio um segundo ataque do diabo na minha vida. Aos 9 anos eu estava em casa, normalmente brincando. Eu comecei a sentir algumas dores na região do estômago. E aquelas dores foram aumentando. Meus pais me levaram ao médico. Havia um médico, membro da igreja. E me levaram, ele morava e atendia numa cidade bem próxima, onde nós morávamos na época. E eu fui ali, então, medicado, a dor passou, me tiraram da medicação. Mas depois que me tiraram da medicação, o efeito da medicação passou. E precisaram me levar, então, decidiram, as dores voltaram ainda mais forte. Os médicos decidiram me abrir para ver o que estava acontecendo dentro de mim. Quando me abriram, diagnosticaram, eles pegaram. Dentro de mim havia um tumor maligno de 250 gramas. Os médicos tiraram parte daquele material para fazer uma biópsia. E falaram assim, olha, vocês precisam levar o filho de vocês. Naquela época, papai era o pastor da primeira igreja batista de Foz do Iguaçu. Vocês precisam pegar o seu filho, levar para Curitiba. O hospital referência em Curitiba era o Pequeno Príncipe. E ele vai precisar fazer todo o tratamento, quimioterapia e todas essas coisas. Fomos para Curitiba. A primeira vez que eu andei de avião. Operado. Eu lembro até hoje essa cena. Papai me carregando no colo, porque eu estava operado. Recém-operado, eu não podia andar. Papai tinha que me carregar no colo. Entramos, fomos para Curitiba. Fomos recebidos ali na casa... Até hoje lembro, do pastor Altair Prevedelo. Amigo de papai. Nos hospedamos ali. Essa parte que eu vou contar, eu só fiquei sabendo muitos anos depois. Com o pastor Altair Prevedelo morava o seu pai, já era um senhor. E fomos recebidos, instalados, chegamos, fizeram um jantar para nos receber. Quando o pastor Altair Prevedelo disse para o meu pai, olha, o meu pai, falando, né, você imagina, isso é uma conversa entre dois pastores batistas tradicionais. Era um certo constrangimento falar entre eles isso. Mas ele falou, olha, o meu pai tem o dom de cura. E ele quer orar pelo seu filho. Você permite que ele ore? Tá bom, pode orar, não tem problema nenhum. No dia seguinte, eu já estava com tudo marcado para fazer os exames. Para fazer, então, assim, todo o procedimento. E aquele senhor, logicamente, eu não lembro disso. Mas dizem que aquele senhor entrou no quarto, impôs as mãos sobre mim e orou sobre a minha vida. No dia seguinte, fomos para o hospital para poder fazer, então, todos aqueles procedimentos. Esqueci um detalhe. E quando retiraram de mim parte daquele tumor para fazer a biópsia, colocaram naqueles negocinhos de, quando você faz exame, deram para os meus pais para que eles levassem isso para Curitiba. Então, quando chegou, no dia seguinte, eu fui submetido a uma série de exames. Uma série de exames. E aquela agitação entre os médicos e mamãe. Papai, ele se reuniu com um grupo de pastores.
Um grupo de pastores estavam reunidos, papai estava com eles em oração, enquanto mamãe me acompanhou para o hospital, para me acompanhar a fazer os exames. E mamãe percebeu aquela movimentação, aquela agitação nos médicos. Entra o médico, sai o médico, chama e cochicha. E teve uma hora que ela falou assim: o que está acontecendo? E os médicos tentaram se desvencilhar algumas vezes, mas até que uma hora eu preciso que vocês digam para mim o que está acontecendo. Então o médico disse assim: senhora, a gente está uma situação aqui que a gente não sabe explicar. Vocês trouxeram para nós o material que foi retirado na primeira cirurgia com a biópsia. Aqui estão os exames dizendo que o seu filho tem um tumor. Mas agora nós acabamos de fazer todos os exames e agora temos aqui os exames e os exames dizem que ele não tem nada. Mamãe ficou tão empolgada que saiu pelo hospital. O hospital era perto do lugar que papai estava orando com os pastores. E ela saiu gritando do hospital, gritando pela rua. Entrou nesse lugar gritando. Quando o papai ouviu minha mãe gritando, ele achou assim: Vitor morreu. E ela entra por aquele lugar e fala: o nome do meu pai é Wilson. Wilson, Vitor, o que, Beth? Os médicos falaram que não tem mais nada. Com 7 anos de idade, Deus pela primeira vez, com 6 anos de idade, Deus pela primeira vez disse para mim que eu seria um pastor. Eu contei isso para a mamãe não acreditou, achou que era muita influência da figura do meu pai. Falou: tá bom, meu filho, se for de Deus, quando for mais velho você vai confirmar, Deus vai confirmar no teu coração. Aos 17 anos de idade, no meu momento de leitura, meditação da palavra, lendo Efésios capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo confirmou o meu chamado. Eu me levantei e disse para o meu pai: pai, Deus acabou de falar comigo que eu vou ser um pastor, está confirmando tal. Meu pai falou: bom, meu filho, então primeiro você vai ter que entrar na faculdade, depois que você terminar uma faculdade, a gente envia você para o seminário e aí você vai ser um pastor. Eu falei: não, mas Deus não disse para eu fazer isso. Bom, mas eu sou seu pai e você vai fazer. Falei: ok. Prestei vestibular, passei numa universidade. E para a honra e glória do Senhor, naquele ano que eu passei, que eu estava fazendo o primeiro ano, a universidade entrou em greve. Eu disse para o meu pai: você está tentando lutar contra Deus. No ano seguinte eu fui enviado para o seminário, para Curitiba. Fiquei durante 4 anos ali, morando, estudando. Voltei. Servi 2 anos como pastor auxiliar, a igreja que me levantou, a igreja que acreditou no meu chamado, que me enviou. Mas no meio desse caminho que eu estou contando, um dia, aquela inquietação: por que eu não vejo as coisas bíblicas que eu leio não acontecem hoje? Por que eu não vejo isso na minha igreja, na igreja que eu faço parte? Por que parece que essas coisas só acontecem no meio do pessoal pentecostal? Então eu comecei no seminário a conviver com algumas pessoas pentecostais, principalmente irmãos da Assembleia de Deus e da Quadrangular. E teve um dia que nós estávamos na hora do intervalo das aulas, e eu comecei a brincar, imitando alguém falando em outras línguas. Eu lembro de um colega que hoje é pastor da Assembleia de Deus. Ele me abraçou e falou assim: não brinque com aquilo que você ainda não entende. Quando ele falou isso, caiu um temor sobre mim. E eu comecei a perceber que aqueles pentecostais com quem eu convivia, eles conheciam alguma coisa que eu não conhecia. Então eu comecei a ler. Foi então assim que eu voltei aos livros do irmão Reagan. Eu falei: Senhor, se isso que ele está falando é verdade, eu quero para a minha vida. E
eu não sei dizer o dia, mas foi numa parte da manhã. Eu estava orando no meu quarto, onde eu morava sozinho, com os joelhos dobrados. E naquele quarto eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi a evidência bíblica do falar outras línguas. E daquele dia em diante passei a orar em outras línguas. E o sobrenatural começou a se manifestar na minha vida. Então eu comecei a ver pessoas curadas. Eu estava pregando numa igreja tradicional e de repente no meio da pregação eu começava a receber palavras de conhecimento. Então eu entendi que Deus ele tinha um chamado para a minha vida e que não era naquele lugar, não era naquele contexto. Naquele tempo minha irmã morava nessa cidade e eu decidi deixar tudo, deixar o ministério que eu estava exercendo e vim para cá para buscar o Senhor e buscar instruções de Deus para a minha vida. Vim para cá sem perspectiva nenhuma de ministério, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia que eu era pastor. Comecei a servir numa igreja, porque é assim que você faz. Se você está perdido no seu propósito, teu chamado, você vai se encontrar servindo dentro de uma igreja local. Não tem como, o nosso chamado, não importa qual seja o seu chamado, nunca vai estar desconectado de uma igreja local. Se você quer entrar dentro do seu chamado, você precisa estar conectado com uma igreja local. Você precisa estar submisso a um pastor. Comecei então a servir naquela igreja local. Nessa igreja local conheci a minha esposa. Depois de um tempo... Não, mas antes disso, quando eu e Lília começamos a namorar, eu estava numa situação financeiramente muito difícil. Muito difícil. Eu olhava para ela e ficava pensando, o que essa menina está me namorando, gente? Eu não tinha dinheiro para levar ela para lugar nenhum. Aleluia. Eu lembro que teve um momento nisso, Lília, ela já estava formada, trabalhando em Macaé, e ela já tinha o próprio carro dela. E ia para Macaé para vender caneta na rua. E ela me dava carona para Macaé. E eu ficava assim, rapaz... Mas enfim... Teve um dia que eu estava voltando de Macaé, ali no PT, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, o Senhor não me chamou. Não é desmerecendo quem faz isso, mas eu falei, Senhor, não é isso que o Senhor me chamou para fazer. Deus começou a abrir as portas. Portas começaram a se abrir para mim. Então foi oferecida uma oportunidade para a gente assumir, dirigir uma congregação no Palmital. Naquela época a congregação tinha passado por alguns problemas, tinha um número muito reduzido de pessoas. Eu e Lília estávamos noivos, ainda não éramos casados. Naquela época a Lília abriu mão de fazer parte do Ministério de Louvor, que ela cresceu a vida toda ali. Ela falou, bom, eu vou casar com você, então nós vamos fazer isso juntos. Começamos a tocar a obra ali no Palmital. Deus foi trazendo pessoas para perto de mim. E dentre aí as primeiras pessoas que começaram a somar comigo, o casal que ainda está ao nosso lado, pastor Cláudio e Cristina. Eu queria que vocês aplaudissem a eles. E ali começamos a ensinar a palavra da fé. Chegamos naquele lugar, eu disse, Senhor, o que eu vou fazer aqui? E Deus falou assim comigo, ensine a palavra da fé, ensine fé para esse povo. Um dia eu convidei um pastor para estar ministrando lá, e ele disse assim, você é como João Batista, pregando no deserto, as pessoas vão vir aqui para te ouvir.
Deus começou a abençoar aquela obra. Fé começou a ser ensinada naquele lugar. O espírito da fé começou, as pessoas começaram a agarrar o espírito da fé. Pessoas começaram a prosperar. Pessoas começaram a serem curadas. Uma nova mentalidade começou a surgir. Então, eu lembro que a primeira pessoa da palavra da fé que nós convidamos para ir lá foi a Areta. Depois nós começamos uma amizade com o pastor Douglas. Quando o pastor Douglas foi a primeira vez que a igreja lotou. Até no altar, foi a primeira vez que a igreja lotou. E já naquela época ele falava assim, você tem que conhecer o Edson Conceição. Aí depois de um tempo, falou, tem um cara, ele é meio malão, mas é gente boa, é homem de Deus. Quem é? É o profeta Mateus Aguilar. Pela graça de Deus a obra cresceu. Porque essa palavra funciona em qualquer lugar. Em qualquer lugar, em qualquer condição. Deus começou a dizer para mim, vocês precisam sair daqui. Era um lugar pequeno, foi uma bênção. Glória a Deus pelo tempo que estivemos lá. Mas Deus começou a dizer, vocês precisam sair daqui. E Deus colocou no meu coração uma metragem, um lugar, uma metragem que eu precisava buscar, 2.500 metros quadrados. Vocês que são daqui da região sabem que em função de Macaé, petróleo, a especulação imobiliária que é muito grande. Para encurtar a história, nós chegamos a esse lugar. E eu lembro que a igreja naquela época, esse lugar nos custou 4 milhões. Naquela época, quando Deus começou a falar, eu comecei a levar a igreja a juntar um dinheiro, fazer uma poupança. E quando nós fomos entrar aqui, nós tínhamos um valor expressivo para dar de entrada de 180 mil reais. Era o que nós tínhamos. Fomos a Friburgo negociar com o ex-dono. E quem foi comigo, eu disse assim, não atrapalhem, porque eu vou voltar de lá com aquele terreno. Eu não sei como é que nós vamos pagar. Mas Deus está conosco. Chegamos lá. Me apresentei. Nunca na minha vida tinha feito negócio, nem pequeno, quanto mais um desse valor. Nunca tinha feito negócio. Nem vender uma bala eu não tinha. Mas deixa eu dizer algo para você. A unção te capacita a fazer coisas que você nunca fez. Eu disse para ele, olha, a igreja, a tua propriedade lá, você está vendendo por 4 milhões, a igreja tem 180 mil reais para te dar de entrada e o resto você parcela. Ele riu assim como vocês, olhou para mim e disse assim, olha, eu estou vendo você como Moisés, botando o pé na água para ver se o mar se abre. Eu falei, é exatamente isso. Ele falou, então o mar vai se abrir. Ele pegou a chave, entregou na minha mão e falou assim, olha, você não precisa pagar o primeiro mês. E dividimos esses 4 milhões em 5 parcelas de 800 mil reais por ano. Meu irmão, deixa eu dizer algo para vocês. Tem coisas que a gente tem que fazer debaixo da inspiração e do dom da fé. Porque depois que passa, você para pensar, você fala assim, por que eu fiz isso? Mas tem coisas que vêm na inspiração do Espírito Santo. É o dom da fé operando. Eu tenho o dom da fé operando na minha vida. Eu posso crer em Deus para valores altos. Porque eu sei, eu experimentei disso. Então entramos aqui e começamos, tinha um monte de coisa para fazer nesta igreja. E Deus falou, você precisa entrar rápido ali. E entramos aqui.
E começamos a pagar, pagamos a primeira parcela de 800 mil, pagamos depois, no outro ano, a segunda parcela de 800 mil, pagamos a terceira. Depois que pagamos a terceira, antes da pandemia, o Espírito Santo do Senhor disse assim para mim: procure o proprietário e renegocie as próximas 2 parcelas. Antes de tudo o que aconteceu da pandemia, eu procurei ele e falei: bem, você sabe que a igreja já te pagou. Enquanto nós pagávamos as parcelas, nós também tínhamos que pagar aluguel. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei como pagamos todas essas coisas, porque as contas nunca bateram, a matemática nunca bateu, mas esta igreja nunca ficou no vermelho, nunca atrasou uma conta, nunca teve dívida. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Renegociamos e Deus falou, eu pergunto, o Espírito do Senhor, porque você, para lidar com estas coisas, você precisa aprender a ser dirigido pelo Espírito. Se você quer viver o plano de Deus para a tua vida, sabe, existem recomendações gerais na Bíblia, que são aplicadas para todos nós. Você não precisa orar para saber a vontade de Deus em várias áreas da sua vida, porque já estão escritas na Bíblia. Mas existem áreas da minha e da sua vida que a Bíblia não fala nada sobre elas. A Bíblia não fala onde você tem que trabalhar, que carro que você tem que comprar, o que você tem que fazer. Então, para você ser bem sucedido em obedecer a Deus e cumprir o plano dele, você vai precisar ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo. Seguir a inspiração. Eu disse hoje para minha esposa, disse agora no intervalo para os meninos, eu falei assim, olha, eu ainda não sei o que eu vou ministrar hoje. Mas eu estou seguindo a inspiração do Espírito Santo aqui para dizer algo para você. Eu não sou melhor do que você. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez na minha vida, se Deus fez no meu ministério, Deus vai fazer no seu também. Pastor Douglas, eu vejo uma palavra sobre a tua vida para você ousar nessa área. Você cava os poços e Deus enche. Você cava os poços e Deus enche. O mar vai se abrir depois que você colocar o pé na água, meu querido. A tua responsabilidade é colocar o pé na água. Quando você colocar o pé na água debaixo de uma palavra de Deus, o vento vai soprar, o mar vai se dividir, você vai passar e atravessar. Uma palavra que vem da parte de Deus capacita você aquilo que naturalmente você não poderia fazer. Isso é unção. O que é unção? É você fazer pelo Espírito aquilo que naturalmente você jamais faria. Renegociamos as 2 últimas parcelas. Veio a pandemia. 5 meses sem poder ter culto presencial. Deus pagou a conta. Depois, no outro ano, Deus pagou a conta. Nós tínhamos agora mais 2 parcelas de 400 mil para pagar. E Deus falou assim, eu quero que você creia, leve a igreja a crer, que vai ser quitado nesse ano, ou seja, 2022. Eu cheguei e disse para a igreja, bom, o Senhor disse, nós poderíamos quitar nesse ano 2023, mas o Senhor disse, não, eu quero que vocês creiam em mim para ser quitado nesse ano. Sabe, olha, deixa eu dizer algo para você. Qualquer pessoa que falar contra a palavra da fé, qualquer pessoa que falar contra Marcos 11, 23, qualquer pessoa que falar que confissão, declarar a palavra não funciona, qualquer pessoa que falar que esse negócio de cura divina não é bem assim, deixa eu dizer algo para você. Na minha vida você chegou tarde demais. Eu já provei que essa palavra na minha vida funciona. Cura divina funciona. Prosperidade funciona. Ser guiado pelo Espírito Santo funciona. Crer com o coração e falar com a boca funciona.
Sabe por quê, irmão? Porque essas coisas estão na Bíblia e a Bíblia funciona. A Bíblia funciona. Marcos 11:23 não é uma doutrina de Kenneth Hagin. Marcos 11:23 é uma doutrina que o próprio Senhor Jesus ensinou. Não é uma doutrina americana, é uma doutrina bíblica. Vai funcionar na sua vida. Mas você precisa agarrar o espírito da fé. Eu gosto desses homens, pastor Douglas, pastor Edson e Mateus, profeta Mateus, porque esses homens, eles carregam o espírito da fé. Eles sabem crer em Deus para fazer as coisas acontecerem. Eu gosto de andar com quem tem o espírito da fé. E ano passado, eu não me lembro agora a data exata, mas entre o dia 20 e o dia 22, se eu não me engano, nós quitamos essa propriedade. E Deus nos chamou aqui. Deus levantou este ministério nessa cidade, nessa região, para pregar que a palavra funciona. A palavra funciona. A palavra, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Então, pastor, qual é o tema da sua mensagem? Como ter sucesso na vida. Eu não me importo com a sua opinião, eu sei que eu tive sucesso em fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que eu não tive falhas. Eu não estou dizendo que não tive momentos difíceis. Mas sabe, querido, eu aprendi a acessar a ajuda do Espírito Santo orando em outras línguas. O texto que já foi citado aqui, acho que pelo Mateus. Hebreus capítulo 11, eu não lembro o versículo, mas diz que da fraqueza tiraram força. É possível nos seus momentos de maior fraqueza. Irmão, você entenda, você imagina o que é pagar aluguel, você liderar uma igreja, na pandemia, pagar aluguel e ter que pagar 400 mil reais. 5 meses sem culto, vocês sabem, as ofertas, os dízimos vão lá embaixo. Mas eu não fiz isso contando com a palavra dos homens. Eu tinha uma palavra de Deus. E deixa eu lhe dizer algo, quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu disse quando você está sendo o quê? Quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo a fazer algo que a sua conta bancária não pode pagar, fique tranquilo, Deus ele garante o recurso, ele garante a provisão, ele é o dono da obra, é ele que faz, é ele que paga, ele é o dono do ouro e da prata, ele faz os recursos chegarem. Se funcionou para esta igreja, vai funcionar para a sua vida, vai funcionar para os seus negócios, vai funcionar para a sua casa própria, para os seus sonhos, para os seus ideais. Mas tem que ter vida de fé. Fé não é só uma doutrina que a gente fica enfeitando. Irmão, fé é um estilo de vida. O justo viverá pela fé. Crendo com o coração, falando com a boca. 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 É assim que o justo vive. Chamando as coisas que não são como se já fossem.
Fé funciona para vencer doenças. Fé funciona para trazer dinheiro. Fé funciona para resolver problemas. Então, se você quer ter sucesso, ser bem-sucedido na sua vida, número 1, você precisa investir tempo, orando em línguas, meditando na palavra, para receber de Deus o plano de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro passo. Se você quer ser sucesso no reino de Deus, não é a mesma coisa que sucesso no mundo. Sucesso no reino de Deus está ligado a você cumprir, correr a sua carreira, mas não é só correr a carreira, você tem que completar. Início, meio e fim. Tem que chegar até o final. Sabe, eu me inspiro em pessoas que chegaram bem até o final. Irmão Reagan morreu com 86 anos. Se não me engano, 50 anos ou mais de ministério. Casado com a mesma mulher. Mais perto de nós, um exemplo para mim que é uma inspiração, que todos nós conhecemos, pastor Márcio Valadão. Pastor da Igreja Batista Lagoinha. Olha que coisa linda, passou o ministério para o filho. Nunca teve uma mancha na vida desse homem aqui nessa nação. Nossa geração está ficando pobre de referenciais de homens e mulheres de Deus. Eu disse recentemente aqui, e vou repetir, eu quero que você só pense, não precise falar. Pense agora na sua mente, traga na sua mente agora a pessoa que você considera um homem ou uma mulher de Deus, de oração de Deus. Pensa aí. Pensou? Provavelmente, há uma grande possibilidade dessa pessoa ser idosa. Porque os referenciais que nós temos são pessoas de gerações passadas que têm perseverado, mas a geração atual é uma geração que faz muito barulho, tem muita agitação, muitas luzes, mas tem pouco tempo de quarto. O que é tempo de quarto? Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós queremos o reconhecimento ministerial nas plataformas digitais, mas nós não queremos consagração, santificação, orar em outras línguas, jejum. Pastor Edson, eu disse isso e não disse só porque é verdade. Mateus e Douglas podem testemunhar, é uma referência para nós no quesito jejum, oração em outras línguas, caráter, um homem simples. Eu já fui na casa dele, fui recebido por ele. Seus filhos, meu pai, aquela menina, aquele menino, são diferenciados. Um homem que era pobre de maré descer. Mas à medida em que foi meditando na palavra, que foi orando em outras línguas, Deus foi abrindo a mente dele, ele foi prosperando, foi crescendo. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Esses homens, nós não estamos brincando com a sua vida. Essa palavra que nós estamos ensinando funciona. Mas olha, ouça. Eu já vi funcionar na minha vida. Cada um deles já viram funcionar. Eu venho aqui dizer para você em nome de Jesus, se você crê na palavra, se você se agarrar com a palavra, se você praticar a palavra, você vai ver a manifestação dessa palavra na tua vida. Vai funcionar na sua vida. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, primeiro passo que você tem que dar, você precisa passar tempo
no seu quarto. No seu quarto é o seu lugar secreto. Passar tempo com Deus, orando em outras línguas, meditando na palavra, jejuando, até que, a partir do seu espírito, o plano vai sendo revelado. Agora ele não vai revelar tudo. Você vai precisar ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar toda a verdade, mas ele só vai te guiar até o próximo passo. Abraão, sai da terra, sai do meio da tua parentela, da tua casa, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando ele estava andando, ele não sabia para onde ele estava indo, mas enquanto ele estava andando, ele estava em obediência. Agora, para você não ir embora achando que pastor falou, mas não abriu a Bíblia. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, coloca para mim. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, aprenda, desenvolva o seu espírito. Desenvolva o seu espírito para ouvir a voz do Senhor aqui dentro. Aqui dentro. Se vocês ouvirem atentamente, tem que ter atenção. Existem muitas coisas ao nosso redor para nos distrair. Existem muitas coisas ao nosso redor que tiram a nossa atenção. Mas se nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor, está falando da voz. As ovelhas, Jesus ele confirma esse princípio, dizendo que o pastor guia as ovelhas pela sua voz. Não por sinais. Pela voz. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, reconhecem e vão atrás. Deus vai guiar você nessa terra pela voz dele no seu espírito. E quanto mais rápido você desenvolver isso, mais sucesso você vai ter. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, primeiro passo do sucesso, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Palavra. Então grave isso, diga comigo. Voz do Senhor e palavra. Mais forte, diga. A voz do Senhor e a palavra. Se encha da palavra, renove a sua mente. Uma mente renovada vai facilitar você a ser guiado pelo Espírito. Sua mente vai auxiliar o Espírito. Vai conseguir perceber, decifrar, decodificar o que o Espírito Santo está dando como testemunho. Para você fazer grandes coisas, para você ter grandes vitórias, para você ter grandes rompimentos. Se vocês ouvirem atentamente, ouça atentamente a voz do Senhor. Meu irmão, você vai precisar passar tempo com Deus. Logicamente que eu creio no ofício do profeta. Mateus ele flui abundantemente nisso, em que o profeta ele pode ser usado por Deus para falar com você, mas entenda, o ofício do profeta no corpo de Cristo não é para guiar a igreja. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O ofício do profeta ele vai confirmar algo que você já sabe por dentro. Ouça a voz. Eu não sabia o que eu ia ministrar hoje aqui, pastor Abílio. E sabe, às vezes a gente chega aqui no púlpito, a gente tem que ficar como a aeronave que fica voando em cima do aeroporto, esperando a ordem da torre dizendo, pode pousar. E eu por dentro perguntando, Espírito Santo, aonde nós vamos pousar aqui nessa noite? E a palavra está entrando em você, você está sendo inspirado, não por causa de mim, mas por causa da palavra que está na minha boca, falando, entrando em teu coração. Mas se você guardar também todos os seus, todos. Agora você sabe que à luz da nova aliança, o todos os mandamentos se resume a 2. Ou a 1, que é a lei do amor.
Amarás a Deus acima de todas as coisas, e depois você ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você estiver praticando a palavra, andando em amor, crendo com o coração, falando com a boca, sendo guiado pelo Espírito Santo, é impossível o diabo frustrar o propósito de Deus para a tua vida. Agora veja, se eu e você ouvirmos, guardar os mandamentos, eu gosto demais dessa. Seu Deus exaltará vocês. Eu não sei se amanhã pastor Douglas vai tocar nisso. Pastor Douglas acabou de chegar da Nigéria, lá na igreja do pastor Chris. E a gente conversando, e aquilo, como pode um homem construir um ministério tão grande, tão rico, num país tão pobre. Se você for guiado pelo Espírito Santo, se você praticar a palavra, Deus, Ele é poderoso para te levantar em qualquer lugar. Ouça, Deus não precisa de condições favoráveis nessa terra. A palavra dEle sobrepõe todas as coisas. Eu gosto como Nancy do Fresne coloca esse versículo. Ela diz que se você ouvir a voz do Senhor, seu Deus, guardar os seus mandamentos, Deus vai colocar você no topo. Não, vamos repetir. Deus tem um lugar no topo para cada um de nós. Mas como é que você chega lá? Ouvindo a voz, praticando a palavra. Aí diz que Deus exaltará vocês sobre todas as nações. Eu sei que nós estamos acostumados com o princípio de exaltar a Deus. Mas eu quero que você creia que Deus está procurando uma oportunidade para exaltar você. Agora deixa eu dizer um pouco mais. Posso continuar um pouquinho? Eu estou sendo guiado pelo Espírito aqui. Leva tempo, ouça isso. Você precisa ser perseverante, paciente na sua vida, guiada pelo Espírito e praticando a palavra, porque leva tempo para os resultados se manifestarem. Muitas pessoas, elas não aceitam o ensino da fé, da palavra da fé, porque elas pegam a fórmula. Que é a fórmula? Crer com o coração e falar com a boca. Mas elas não agarram o princípio. Fé não é algo que você usa em momentos de aperto. Fé é um estilo de vida para todo momento. Tá tudo bem? Estou andando pela fé. Estou com dinheiro? Estou andando pela fé. Estou em saúde divina? Estou andando pela fé. Levantou as circunstâncias? Permaneço andando pela fé. Vivendo pela fé. Então, quando você está andando pela fé, ouvindo a voz do Espírito Santo, guardando os mandamentos, Ele vai te exaltar. Versículo 2. Versículo 2. Fique em pé para você ficar com a impressão que eu já estou acabando. E estou mesmo. Se ouvirem a voz do Senhor. Se o quê? Se o quê? Ouvir o quê? Senhor. Seu Deus, agora olha só, pega isso. Sobre vocês virão. Sobre você. Ele garante, se você ouvir a voz, guardar o mandamento, Ele vai colocar você no topo. Ele vai colocar você no lugar mais alto. Ele vai colocar você no lugar de sucesso. Meu irmão, eu não quero saber se você tem dinheiro, se você não tem, se você tem condições favoráveis ou não tem. Eu não quero saber, eu estou agarrado com a palavra. Eu tenho o espírito da fé, eu creio com o coração, eu falo com a boca. Essa palavra vai funcionar.
sobre vocês. Diga bem forte assim: sobre mim. Agora só ouça: virão e o alcançarão. Estão vindo e nos alcançando. Vindo e nos alcançando. Vindo e nos alcançando. Todas estas bênçãos. Levante as suas mãos, vamos dar ações de graças ao Senhor. Dê ações de graças ao Senhor. Pai, graças te dou pela tua palavra. Meu Deus. Meu irmão, há uma unção aqui de rompimento, quebra de limitações, avanço. Há uma unção de impulso ministerial. Eu percebo uma unção, o Espírito Santo dando um impulso, impulsionando, impulsionando, impulsionando a visão da fé. Meu Deus, a visão que Deus tem para a tua vida. A visão, ouça isso, só levante as suas mãos e receba. A visão que Deus tem para a sua vida está sendo impulsionada agora em nome de Jesus. Receba agora! Há um impulso sobre você, Abílio, lhe empurrando. Chamados que estão parados, sendo impulsionados. Esta igreja, irmãos de outras igrejas que estejam participando, recebam para vocês também. Mas deixa eu dizer algo para nós aqui da Ebenezer. Deus nos deu esse lugar, nos colocou aqui, Ele nos deu uma visão. Palavra da fé vai se espalhar mais e 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 mais. Pastor Bud veio ao Brasil com uma palavra: vá ensinar a palavra e libertar o meu povo. Essa tocha continua agora com a gente. Sheila um dia disse aqui, mesmo vocês não sendo o verbo da vida, mas por causa da visão, essa visão conecta vocês com o manto, com o chamado que está sobre Kenneth Hagin, sobre Bud White. Amém? Mais um pouquinho, só levante suas mãos, já vou encerrar. Só dê ações de graças. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela vida de todos que aqui estão. Eu declaro o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas, nos levando em paz, protegidos e guardados, agora o retorno da nossa casa. Eu oro por uma noite de paz e de descanso, de repouso e refrigério, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?